Vamos lá então, pessoal. Boa tarde a todos. O tema da aula de hoje é triângulos. Então vamos começar aqui. Definição. Bem, dados 3 pontos A, aqui ó, o A aqui ó, B e C, não colineares. A gente já estudou isso. O que é pontos não colineares? Lembra não, gente? O ponto colinear é ponto que está na mesma É o que linha. não se cruza? Não. Ponto colinear é isso aqui, ó. Colinear é que eles pertencem à mesma reta, tá vendo? Eles estão na mesma linha. Colinear. Então, eles são não colineares, ou seja, o ponto tem que estar, um ponto tem que estar fora da linha. Tá? A reunião desses segmentos, ou seja, se eu unir esse segmento aqui, com esse segmento aqui, com esse segmento aqui, é o que a gente chama de triângulo. Tá? No caso, o triângulo ABC. Então, vamos falar dos elementos do triângulo aqui, para a gente entender. O triângulo ele vai ter, a primeira coisa, esses pontos, a gente chama de vértice. Ele vai ter os vértices ABC. Então, o que é o vértice, pessoal? Isso aqui, ó. Vou mudar a cor aqui, para ficar melhor. Então, As vértice quinas. Exatamente, é onde une dois lados aqui, essas quininhas aqui, ó. É os vértices. Bem, a gente também tem os lados, tá? Os lados do triângulo. Os lados a gente chama de aresta também. Então, unindo o vértice A com o vértice B, a gente tem esse lado, a gente chama de lado AB. Porque começa em A e termina em B. Certo? Uhum. Aí tem um lado AC, opa, calma aí, ou CA também, né? Tem um lado AC e tem um lado BC, ou CB. Tudo bem até aí? Esses três lados. Uhum. Esses lados eles vão ter as medidas. Então, por exemplo, a medida do lado AB é esse cara aqui, ó, tá vendo? Chama de C, é um valor, beleza? Sim. E a gente sempre usa o valor que está oposto ao vértice. Ó, o vértice não é C? Então a gente chama esse cara de C. O oposto do B vai ser esse ladinho B. Então a medida do lado a gente se representa com a letra minúscula, quando a gente não sabe. Então aqui vai ser C, AC vai ser B e BC vai ser A. Então eu posso representar o lado do triângulo tanto pelo o nome dele, que é AB, ou pela a medida C, B ou A. Estão entendendo isso aí? Sim. Eu só tô dando nome aos bois aqui, né? Então, o próximo aqui é os ângulos. A gente já estudou ângulo. Então, o ângulo, a gente tem são as aberturas. Então, se é um triângulo, olha o nome. Triângulo. Então, vai ter 3 ângulos, né? Certo? Sim. Então, a gente já estudou o nome dos ângulos. Aqui eu posso representar de duas maneiras. Eu posso escrever assim, ângulo A, ângulo B e ângulo C, assim que eu vou usar. Mas lembrando que o ângulo A, ele pode ser escrito como BAC. Ele está dizendo que o ângulo é BAC, a abertura está aqui. A gente estudou assim na última aula, lembra? Sim. Só E que a abertura em A. Abertura em A, porque está dizendo que a abertura é em A. Então a gente vai usar mais essa de cima aqui, que é mais prática, tá? Só quando tiver algum problema. Então, vamos lá. O triângulo tem lado, tem ângulo e tem vértice. Ele tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos, beleza? Sim. O triângulo vai ter outros elementos, mas esses são os principais. Mais para frente eu vou falar de outros elementos. Agora vamos falar de classificação. Eu posso classificar um triângulo em relação a duas coisas. Aos lados ou aos ângulos. Vamos começar aqui falando de lado primeiro. Então vamos classificar os triângulos em relação aos lados. Então os triângulos eles podem ser de 3 tipos. Equilátero, escaleno e isósceles. Exato. Equilátero, isósceles e escaleno. Quando que ele vai ser equilátero? Ele vai ser equilátero se somente se
Todos os lados forem iguais. Todos os lados forem iguais. Aí lembra da marquinha? Ó, uma marquinha e uma marquinha. Certo? Então ele está dizendo o que aqui para mim? Ele está dizendo que o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado AC. Certo? Certo, pessoal? Sim. Agora ele pode ser isósceles. O triângulo é isósceles se somente se tem dois lados congruentes. Certo? Então aqui, ó, veja que o lado RS é congruente ao lado RT, beleza? Tudo bem? Sim. Tudo ótimo. E o lado ST não é congruente, tá? Então aqui não tem tracinho É nenhum, diferente. que a medida é diferente. O lado que é diferente, a gente vai chamar de base, beleza? Nesse caso aqui, a gente chama de base. No triângulo equilátero, qualquer um dos lados a gente pode chamar de base, porque é tudo igual. Agora aqui é comum a gente falar que é a base ST, tá? Nos problemas. Uhum. É que não é igual. Exato. E por último, o triângulo é escaleno se dois quaisquer lados, não são congruentes entre si. Ou seja, aqui, ó, você pega dois lados quaisquer, NP e MP. eles não vão ser congruentes. Ou de uma forma menos matemática, a gente diz que quando os três lados são diferentes. Todos os lados são diferentes entre si. Mas matematicamente é mais correto falar que dois lados quaisquer são Não diferentes. são congruentes. Então, uma coisa que você pode notar é que todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Ele tem dois lados iguais. Então, ele é isósceles. Mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. E triângulo escaleno é quando tem os três lados diferentes. Tudo bem isso aí, pessoal? Esses nomezinhos? Sim. Deve ser fácil. É fácil, mas a gente tem que praticar para ficar na cabeça, porque eu vejo que, principalmente esse escaleno, o equilátero a gente já decorou. Agora, Sempre troca, às vezes, isósceles e escaleno. exatamente. Agora a gente pode também classificar os triângulos em relação aos seus ângulos. Tá? Também são três classificações. O triângulo ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Então, quando que ele vai ser retângulo? Ó, se somente se tem um ângulo reto. Quando ele tiver... 90 graus. Exato, um ângulo de 90 graus. Ele é acutângulo se somente se tem os três ângulos agudos. Como assim? Ó, deixa eu mostrar aqui. Agudo, vocês lembram que agudo é quando o ângulo é Menor que 90. menor que 90, não é? Sim. Então, agudo é quando é menor que 90. Então, o que eu estou querendo dizer é que esse ângulo aqui, ó, ele é menor que 90. Esse ângulo Assim aqui, como E e F. exatamente. Então, a gente tem aqui que o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F, eles são menores que 90, ambos, tá? Então, isso é a definição de acutângulo. E, por último, obtusângulo, se somente se tem um ângulo obtuso. A gente sabe que ângulo obtuso é o quê? Vixe, Maria, também. O que é um ângulo obtuso, gente? Maior que 90. Marco 90. Maior que 90. Então, não tem como um triângulo ter dois ângulos obtusos, tá? A gente vai, já a gente vai comentar por quê, mas é muito simples a resposta, mas olha aqui, esse ângulo aqui é obtuso. Então veja que a definição não é tão simétrica, tão padrão, né? O retângulo é um ângulo só reto, o obtuso é um ângulo só obtuso. E o acutângulo, os três ângulos têm que ser agudos, beleza? Uhum. Aí já é mais difícil de errar. Aí já é mais Os difícil de lados. errar. Agora, pessoal, vamos falar aqui da base da geometria. A ideia de geometria, tudo que se estuda em geometria vai depender disso aqui, ó. Congruência de triângulos, tá? Quando dois triângulos vão ser congruentes? A resposta é muito simples. Dois Mas triângulos... se forem iguais? Exato. E quando dois triângulos vão ser iguais? Ó, quando o lado AB, tá vendo esse lado aqui? Sim. For igual a um lado correspondente aqui. Ou seja, tá vendo que aqui a medida dele é um tracinho? A medida desse é um tracinho? Aham.
E os ângulos também, pelo visto, são iguais. Né? Exato, é isso que ele está falando aqui, ó. Quando o lado. Mas, Davi, tem Ah, como ser o ângulo ter, tipo... Aí a gente pode ver que AB tem a mesma de A tracinho, B tracinho, né? Eles aham. podem ser congruentes, mas com ângulos menores, tipo, diferentes ou não? Foi uma boa pergunta. Essa sua pergunta aí, ela gera muito questionamento, né? O que você está querendo dizer é o seguinte: tem como dois triângulos terem os lados iguais e os ângulos E ângulos diferentes? diferentes. Então, a resposta eu vou dar daqui a mais para frente, mas eu vou deixar no suspense, porque é uma coisa Você interessante. fez uma pergunta importante agora. O professor Foi, deixou até que deixar para depois. exatamente. É uma pergunta que é o que gera toda a geometria, todos os problemas de geometrias lindos são Hum, resolvidos por causa desse tipo de pergunta. Então, olha só, o que eu coloquei de amarelo, eu estou dizendo que esse lado aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse lado, beleza? beleza. Isso vai acontecer respectivamente com os outros lados. Então, esse lado aqui, ó, AC, é igual ao lado A', C', entendeu? Esse lado Uhum. aqui. E esse último lado aqui, BC, é igual, congruente, ao lado do B', C', que é esse terceiro aqui. E os ângulos também têm que ser iguais, tá? Então, os ângulos, ó, vou botar de azul, o ângulo A é congruente ao ângulo A. Estão vendo aí? O Sim. ângulo B congruente ao ângulo B e o ângulo C congruente ao ângulo C, só, só que eles não são iguais entre si. São respectivamente. Entenderam a brincadeira aqui, pessoal? Sim. Sim. Isso é muito óbvio, né? Duas coisas vão ser iguais se elas são iguais em todas suas dimensões. Então, os lados são iguais, os ângulos são iguais. Isso é bem óbvio, né? Isso aí não inventei a roda, não, né? Uhum. Não é nada assim surreal, não. Complicado. É. Agora tem uma questão que é a que você colocou aí, que eu vou tentar elaborar aqui melhor aqui a situação. A pergunta é o seguinte: é possível, por exemplo, se eu tenho que um lado de um triângulo é igual a esse lado aqui do triângulo, beleza? Eu tenho Sim. que outro lado de um triângulo é congruente ao outro lado de um triângulo. Será que isso é suficiente para eu determinar que os triângulos vão ser congruentes? Vocês estão entendendo minha pergunta? Sim. A minha pergunta Sim, entendi. eu posso pensar de outra maneira. Quais. Deixa eu pegar a Isabela ali rapidinho, que ela está chorando. Mas pensa na pergunta aí: quais as condições mínimas para dois triângulos serem congruentes? Seria ter os lados iguais e os ângulos também. Então, Sim, calma. A não, minha mas pergunta foi ele. se é possível ter congruência de triângulos com ângulos diferentes. Ou seja, Com ângulos ABC igual diferentes. a C', igual ao triângulo, mas com ângulos diferentes. Entendeu? Entendi. Porém, eu acho que não tem como, tá ligado? Porque, tipo, se a gente pega um marca-passo, a gente bota em X e bota a outra parte em B e repete esse processo, querendo ou não, o ângulo que a gente já fez no X e no Y vai ser igual. Uhum. Entendi mais ou menos. Eu concordo com isso daí. Tá, acabei de chegar, então não tem como eu falar nada. Então a pergunta é: quais as condições mínimas para dois triângulos serem congruentes? E aí, só se eu tiver dois lados congruentes, será que determina que os dois triângulos são congruentes? Sim, porque você vai Sim. ter que, para virar um triângulo, você vai ter que conectar a beirada dos dois lados que sobraram. A Então, distância vai vai ser ficar a igual. mesma, se a medida é a mesma. Mas olha só o que eu posso fazer nessa brincadeira aí. Olha só. E se eu pegar esse lado aqui, ó, se eu pegar esse lado e fazer isso aqui com ele, ó, mudar Sim, esse ângulo aqui, ó.
Tá vendo? Eu A mudo esse distância é a ângulo. mesma, porém o ângulo é menor. Aí, quando eu for conectar o terceiro lado, você concorda que esse terceiro lado aqui não vai ser com a mesma medida desse? Vai ser menor. Professor, você faz umas perguntas assim que você me deixa embasbacado, viu? Então, para ser Ah, congruente, tem que ter o mesmo ângulo, o mesmo exato. extremo. Então, o primeiro, aí a gente vai estudar agora os casos de congruência, que são as condições mínimas, tá? Isso aí já foi desenvolvido há 600 anos antes de Cristo. O primeiro caso de congruência, o Euclides, lá no livro dele, ele demonstra, só que os matemáticos, depois de 200, ou depois de quantos anos? 1000 anos, acho que 1700 anos, eles viram uma falha na demonstração de Euclides. E aí, eles perceberam que esse caso aqui que eu vou falar agora, de congruência, na verdade é um postulado. O que é um postulado? Alguém sabe o que é um postulado? Não, não sei não. Um lado oposto? Não, não. Postulado é algo na matemática que é impossível Você explicar? de ser provado. É tipo, É aceita. tipo 0 dividido por zero, né? A divisão por zero. Na divisão por zero não é bem isso, não. O postulado ele é mais assim, tipo, são coisas na matemática que a gente aceita sem questionar. Entendeu? É um axioma de Deus. Tipo assim, a geometria ela começa pelos postulados. Então, esse caso de congruência é uma coisa que a gente não discute, a gente aceita como verdade e acabou, tá? É partindo daí que a gente começa a construir a gente começa a construir geometria. Se você não aceitar isso aqui como verdade, aí você cria uma outra geometria, é possível criar outras geometrias, tá? Ô, professor, Sim. Postulado é algo que não pode ser provado, mas ele pode ser refutado. Não, ele pode não ser aceito na sua teoria, mas refutado também não. Ele não pode ser nem provado nem refutado. Você nem prova nem refuta. Ou você aceita ou você não aceita. Então, Só dá certo. tá entendendo? Por exemplo, Sim. a sua teoria, você vai criar uma teoria. Aí você tem seus postulados. O postulado é o ponto de partida. Se você parte de um certo local, você vai chegar em outro local. Agora, se você parte de outro ponto de partida, você vai chegar em outro local diferente. É nesse sentido. Tá? Uhum. Então, olha só. O caso chama LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. Olha o que ele está querendo dizer. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido entre eles. Ângulo compreendido é o ângulo que está entre os dois lados iguais, tá? Compreendido significa entre. Então, os dois triângulos serão congruentes. Ele está dizendo o seguinte, ó, que se você tem dois triângulos, aí você vê que esse lado aqui, AB, porque tem um tracinho só, né? Então você tem que o lado AB, ele é congruente ao lado A', B'. Tudo bem? Você tem aqui que o ângulo A, ele é congruente ao ângulo A', que é esse de vermelho aqui. E você nota também que o lado AC é congruente ao lado A', C'. Isso foi o que foi dito para você no problema ou no desenho aqui. Então, qual é a consequência disso? É que os triângulos vão ser congruentes. Ou seja, o lado BC, essa setinha é consequência, viu, gente? Se isso aqui é a nossa hipótese, isso aqui é a consequência da hipótese. Então, o lado BC vai ser congruente ao lado B', C'. O ângulo B vai ser igual ao ângulo B'. E o ângulo C vai ser também congruente ao ângulo C'. Entenderam isso aí? Se isso aqui for verdade, isso aqui também vai ser verdade.
Isso aqui vai ser verdade, ó. Tá? Ah, Ô, professor, e como que foi essa prova que foi dada 600 anos antes de Cristo, que depois foi vista como errada? Como que foi? o Euclides, ele usa um outro postulado que ele não enuncia no começo da teoria. Ele usa um postulado da rigidez de movimento. Ou seja, ele diz o seguinte: se eu pegar esse lado AC aqui, calma aí, se eu pegar esse lado AC, certo? Recortar ele e colar ele aqui, tudo vai permanecer igual. Tudo permaneceria do mesmo jeito. E, na verdade, isso não é, ele não fala isso na teoria, no começo dele como postulado, que os movimentos são rígidos. Então, ele não pode usar uma teoria matemática, você não pode usar nada fora do que está falado. Você só pode usar do que for falado, entendeu? E aí geram uns problemas. Aí tem um matemático chamado Maurice Pache, que ele consegue provar que existem triângulos que não vão ser congruentes. Não vão ser congruentes, mesmo tendo o lado ângulo, o lado congruente. É possível provar em uma outra geometria, que não é essa que a gente está estudando, que eles não vão ser congruentes. Acho que você até assistiu minha defesa de mestrado, né? É. Então, eu uso esse triangular. Eu consigo fazer, eu crio um modelo chamado de modelo bizarro. Olha o nome, modelo bizarro. Aí depois eu crio outro modelo chamado modelo de Moulton. E nesses dois modelos eu provo essas coisas malucas aí, tá? Mas aqui, como a nossa geometria é a geometria plana, ou seja, a geometria euclidiana, então essas coisas aqui vão ser aceitas como verdades, tá bom? Agora pensa comigo. Tá bom. Mas o que isso tem a ver com os problemas legais da matemática? Eu vou fazer um probleminha aqui agora, ó. Olha só. Olha só esse problema aqui. Não tem continha, não é problema de conta. Vocês lembram que eu falei para vocês que matemática é demonstração? Sim. Então, olha só, olha esse problema aqui, chama teorema do triângulo isósceles. Então, o que ele quer que você prove? Um teorema, ó. Hipótese. Desliga o som aí, tá atrapalhando. Ó, se um triângulo tem dois lados congruentes, então, ó, esse lado aqui é igual a esse, ó, o lado AB é igual ao lado AC, beleza? Então a consequência, ó. Então, se os lados são congruentes, então os ângulos opostos a esses lados, ou seja, os ângulos da base, também serão congruentes. Então, vamos tentar entender esse problema aqui. Ele está dizendo o seguinte: te dou um triângulo. E esse triângulo... Te dou um triângulo. Tudo bem? E nesse triângulo, eu falo que esse lado tem a mesma medida desse. Isso é o que a gente chama de hipótese. É a nossa hipótese. Ou seja, o lado AB é igual ao lado AC. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Hipótese é o que a gente tem. Suave. Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que quando isso acontece, vai ter uma consequência. A consequência é o seguinte, que se os dois lados de um triângulo forem iguais, ou seja, se for um triângulo isósceles, então os ângulos da base, ou seja, os ângulos opostos aos lados, serão congruentes também, ou seja, o ângulo BC vai ser congruente ao ângulo C. Então, isso a gente chama de tese. Tese é aquilo que a gente quer mostrar que é verdade. A gente não sabe que é verdade, a gente quer mostrar. Entender a brincadeira? Sim ou não? Sim. Entendi. Então, a princípio, você pode, por exemplo, querer provar isso por amostragem, né? Você pega aqui, pega uma régua, faz Você pega uma régua e mede aqui um triângulo, sei lá, aqui vale 10 e aqui vale 10, aí você emenda aqui e aqui vale 5. Aí você pega um transferidor e calcula esses ângulos aqui. Aí você vê que eles são iguais. Isso é uma prova, pessoal? Matemática?
Não. Muito bem. Não é uma prova matemática, porque você mostrou para um triângulo. Quantos triângulos existem no universo? Infinito. Infinitos. Então, se você mostrar para infinitos, você mostrou. Agora, você não é capaz de mostrar para infinitos. Você tem que criar um raciocínio que seja uma prova matemática. Entenderam qual é a brincadeira, pessoal? Tem que criar um teorema, né? Na verdade, isso é o teorema. Eu tenho que provar esse teorema. Eu tenho que provar que ele é verdade. Ah, Uhum. A isso eu uso uma ideia matemática chamada demonstração. O que é uma demonstração? Eu pego a hipótese. Calma aí. Eu pego a hipótese aqui. E através da hipótese e de uma série de raciocínios, eu chego na tese. Que os ângulos são iguais. Entendeu? Beleza? Eu vou fazer essa primeira demonstração, tá? Mas eu quero que vocês se apeguem aos detalhes, tá? Tipo, olha só, primeira coisa, hipótese. A gente tem que esse lado AB é igual ao lado AC, beleza? Vamos guardar isso. Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vocês lembram da aula de bissetriz? De ângulo? Sim, 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 sim. sim. é aquela. Divide o ângulo em dois. Exatamente. Então, eu vou usar a ideia da bissetriz aqui. Tá? Então, olha só. Eu vou começar a demonstração. Ó. Considere a bissetriz AM que divide o ângulo A. Bem, a gente sabe pela definição que bissetriz é aquela semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Vocês lembram disso, né? Uhum. Então, vou fazer aqui um desenho para vocês se ligarem no meu raciocínio. Então, eu peguei aqui Opa, calma aí. Eu venho aqui, ó. Eu peguei aqui. Opa, de novo. Opa, subiu aqui também. Eu venho aqui em formas. Deixa eu tentar aqui de novo. Não ficou bem aqui não, mas eu vou dar uma ajeitada aqui agora com o mouse. Não tá ficando bonitinho não. Calma aí. Aqui. E aqui. Não, ainda não foi não. Tudo bem, a gente supõe. Tá, suponha, Sim. né? Suponha que essa reta azul que eu fiz, ela seja uma bissetriz. Tudo bem? Uhum. Se ela é uma bissetriz, pela definição, esse ângulo aqui que eu fiz de verde, ele tem a mesma medida desse aqui que eu fiz de verde. Beleza? Uhum. Vamos chamar. Beleza. Beleza, né? Tá. Sim, sim. Já conseguiram enxergar aqui a prova? Ou ainda não? Se aqueles dois ângulos lá em cima têm a mesma medida, lá em cima do A tem a mesma medida, e o ângulo M é 90 graus, é só fazer a soma. Não, E vai dar aqui. o ângulo M não é 90, eu não provei isso. Ele vai ser. Existe uma demonstração que a gente prova que ele é 90, mas eu não posso supor que ele é 90 aqui ainda não. Então, Porque porque eu, tipo, utilizar a soma dos ângulos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Perfeito. Aí Mas utilizar esse. eu ainda não provei que a soma dos ângulos internos de um triângulo também é 180. Ainda não provei isso. A gente só pode usar o que a gente provar, o que a gente definiu. Beleza? Entendi. Então tá, eu vou dar uma dica para vocês, ó. A dica é usar o caso de congruência. É usar isso aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, olha só.
considere também agora os triângulos ABM e o triângulo ACM. Tudo bem? O símbolo de triângulo é um triângulozinho de atrás. Então, vamos precisar escrever. Certo? Certo. Afirmo que eles são congruentes. Pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, eu vou ter que descer o desenho, aí eu vou subir aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, olha só, observa aqui, o lado AB não é igual ao lado AC. Sim, e o lado MA é mútuo dos dois. Isso, ó. O lado AB é congruente ao lado AC. O motivo? Por hipótese, correto? Sim. Por hipótese que o problema está falando, ó. Tá? Agora, o ângulo BAM é igual ao ângulo CAM, porque aqui é uma bissetriz, não é? Não é a definição? Esse ângulo verde aqui, ó, BAM, não é igual ao ângulo MAC, ó, por causa que esse aqui é uma bissetriz. Então, esse aqui também foi definido. É o ângulo BAM é igual ao ângulo MAC. Motivo: AM é bissetriz. Correto? Beleza? Beleza. E por último, é o que você está falando. O triângulo BAM tem um lado AM, correto? E o triângulo AMC também tem um lado AM. Você concorda que o lado AM ele é comum nos dois triângulos? Ele faz parte dos dois triângulos? Se ele é comum, ele tem a mesma medida, né? Exato. Então, o lado AM é igual ao lado AM, ó aí. Porque ele é comum. Certo? Isso implica, portanto, pelo caso lado, ângulo, lado, que os triângulos vão ser congruentes, certo? Sim, sim. Então, esse ângulo aqui, ó, vou fazer de outra cor aqui, de azul. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Correto? Que a gente vai ver no futuro que ele vai ser 90. Agora, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo. Correto? Correto. Então, eu provei que o ângulo B é igual ao ângulo C. Como queríamos demonstrar. Que é o que eu queria provar a tese. Eu queria provar que o B é igual ao C. Entenderam, pessoal? Sim. É muito fácil. Isso é matemática, viu, gente? Ó, não teve número, não teve nada. Só raciocínio. Quando você pega um problema com número, você vai ver o tanto que vai ser fácil, porque você alimentou o seu cérebro de matemática verdadeira, vamos dizer assim. Tá? Para a aula não ficar muito longa, vamos continuar aqui. Então, vocês entenderam o caso lado, ângulo, lado? Beleza, né? Sim. Agora vamos para o segundo caso de congruência, ó. Ala. Ângulo, lado, ângulo. Então, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes um lado e os ângulos, aí ele é adjacente. Adjacente aqui quer dizer vizinho. Vizinho. Então, esses triângulos vão ser congruentes. Então, imagina assim, que eu tenho, que nem tá aqui, ó. Eu tenho o lado BC, eu tenho esse lado aqui BC, ó. O lado BC, ele é congruente ao lado B', C'. E aí, o ângulo vizinho do lado BC é congruente a esse ângulo aqui
e o ângulo vizinho do lado do vértice C é congruente a esse ângulo aqui. Então, se eu tiver essas três coisas, o resto vai ser tudo igual. Então, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui vai ser igual a esse, e esse ângulo aqui vai ser igual a esse. É isso que significa esse terceiro caso de congruência. Entenderam, pessoal? Esse Sim. segundo caso. Beleza? Esse aqui já... Olha a diferença. Esse aqui já não é um postulado. Tem um detalhe. Esse aqui já não é um postulado, tá? Já foi provado, então? Se você tem como verdade o caso lado, ângulo, lado, como verdade, então a gente consegue provar o caso ângulo, lado, ângulo com a ideia, com essas ideias já, entendeu? Só que eu não vou fazer aqui. A demonstração ela já é mais complexa e eu vou deixar como desafio, como vocês pensarem, como provar isso aqui? Como você provar que se essas três coisas aqui são verdadeiras, você provar que os outros lados são iguais? É porque a gente usa para provar isso um raciocínio de supor por contradição. E eu não quero entrar nisso ainda, nesse primeiro curso nosso. Supor por contradição é o seguinte: suponha que isso aqui é verdade, que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e o lado é igual. E aí você vai supor também que os triângulos sejam diferentes, tá? E aí você vai chegar numa contradição. Se você chegou numa contradição, é porque você supôs que os triângulos são diferentes. Logo, os triângulos serão o quê? Iguais. Iguais. Então o raciocínio é esse, só que é muito detalhezinho. E aí isso aí já não é uma demonstração legal. Vocês gostaram dessa demonstração? Fala a verdade. Vocês acharam interessante? Ficou bom? Achei. Não? Sim. Achei, ficou massa. Ficou legal. Eu preciso do feedback de vocês. Essa demonstração... Eu achei. Eu acho que dá para o aluno entender os passos e como que funciona a matemática. Agora, essa aqui eu quero que vocês confiem em mim. A demonstração já não é tão, assim, tão visível. Aí eu deixo como desafio. Agora, porém, não vamos demonstrar, porém, vamos aceitar isso aqui como verdade, tá bom? Tá. É como se eu tivesse demonstrado. Eu demonstrei. Tá? Agora, olha só, essa aqui, ó, é uma demonstração inversa daquela, tá? Então, ó, com base no caso ângulo lado ângulo, pode-se provar a recíproca do teorema do triângulo isósceles. É o teorema que a gente provou agorinha. Ou seja, se um triângulo possui os ângulos congruentes, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Ó. Eu tenho um triângulo. Certo? Alguém desliga o microfone que está fazendo um barulho aí ensurdecedor. Ó, se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então a nossa hipótese é o seguinte: eu estou dizendo que esse ângulo é igual a esse. Isso é a nossa hipótese. Entenderam, pessoal? Ó, hipótese é o que eu estou assumindo como verdade. Eu estou dizendo que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Tá? A nossa tese, ou seja, o que eu quero mostrar, o que eu quero provar, é que o triângulo é isósceles, ou seja, eu quero provar que o lado AB é igual ao lado AC. Então, tá vendo que é o inverso do que eu provei agorinha? A gente chama de recíproca. Então, agorinha eu provei o seguinte, que o lado AB, quando é igual ao lado AC... Professor. Oi, diga. Tipo, ali diz, se um triângulo possui dois lados congruentes, então esse triângulo é isósceles. Só que, tipo, um triângulo que tem os três lados iguais, os três lados e os três ângulos congruentes, também tem dois ângulos congruentes, então... O equilátero também é isósceles. Ele fala que ele possui só... não fala que ele possui apenas dois ângulos congruentes. Entendi. Não, Fala que possui dois ângulos. Não apenas esses dois. Não, sim, mas aí a gente vai supor só que apenas os dois são. O terceiro poderia ser também, mas a gente não pode supor isso, a gente só pode supor o que ele está falando. O que você estava falando antes, Cauã, é o que eu falei no começo. Todo triângulo equilátero, ele é, por definição, também isósceles. Agora... É que ele não estava aqui ainda. Nem todo isósceles... não estava aqui. Eu falei isso pra galera. Nem todo isósceles é equilátero, tá?
Vocês entenderam aqui, pessoal? Então, a hipótese é que esses ângulos são iguais. O que eu quero mostrar é o que é de azul. Ou seja, eu quero mostrar que esse lado é igual a esse lado. E a demonstração é muito parecida. Eu nem vou fazer aqui. Esse aqui dá para vocês fazerem. Eu vou deixar realmente como desafio, mas é um desafio que dá para fazer. Tá? A ideia é a mesma. Só que eu vou usar uma ferramenta que... não, é a mesma. Você pode traçar uma bissetriz aqui. Aí você vai ter dois ângulos. Não. É a mesma coisa, não? Mas aí eu não é com bissetriz que demonstra essa, não. É com mediana. Mas como eu não falei de mediana ainda, que eu vou falar já, a demonstração é a mesma. Só que eu vou traçar uma mediana. O que é uma mediana? Eu vou falar já aqui, tá? Mas eu vou deixar como desafio. Vamos para o terceiro caso. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui, eu vou escrever aqui para vocês não esquecer, tá? Tipo, Só que é um desafio que dá para fazer, demonstrar isso aqui. Aí no final eu gero o PDF e mando para vocês. Ó, terceiro caso. Lado. Então, se dois triângulos têm ordenadamente congruentes os três lados, então eles serão congruentes. O que eu estou querendo dizer esse aqui esse aí é mais fácil de você enxergar, né? Se esse lado aqui, AB, é igual a esse lado aqui, AC, a linha B', se esse lado AC é igual ao lado A', C', e o lado CB é igual ao lado C', B', vocês concordam que na hora que eu encaixar esse triângulo aqui, sobrepor ele em cima desse, ele não vai encaixar bonitinho, que os lados são todos iguais? sim. E professor, e se o lado CB fosse o lado AC e o lado AC fosse o lado CB, eles ainda seriam congruentes? Seriam congruentes. Um espelhado? Espelhado, né? Se eu fizesse uma rotação, né? Se eu fizesse uma rotação, aí ficaria... Eu vou fazer um desenho para o pessoal entender a sua pergunta, mas ficaria assim, uma coisa... Ixi, fiz muito parecido, calma. Ficaria um assim, né? E o outro eu faria, sei lá, assim, por exemplo, né? Só que não ficou igual, não. Seria congruente da mesma forma, tá? Porque o que importa é os lados correspondentes. Ou seja, o lado correspondente desse cara aqui é esse cara aqui, né? O lado correspondente a esse é esse. E o lado correspondente a esse seria esse aqui. Né? Eu só fiz uma rotação, né? Então, mas a demonstração é por suposição também, ao absurdo, fazendo essa ideia de encaixar. Por isso que eu já falei dessa maneira. Mas a ideia é de que se esses três lados são iguais, então esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse, e esse ângulo vai ser igual a esse. E o triângulo vai ser todo congruente. Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Beleza. Tranquilo? Suavão. Então já são 3 casos. Ô professor, o triângulo equilátero, o triângulo equilátero é o único que se encaixa nesses 3 casos, em todos ao mesmo tempo, né? Sim, na verdade o triângulo equilátero, todo caso de geometria, todo teorema de geometria, o triângulo equilátero ele vai satisfazer muito de cara. Aí você tem que tomar cuidado, porque geralmente quando você pensar num triângulo, você tem que evitar de pensar num equilátero, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou trazer um problema aqui, já, né? Esse problema aqui mesmo, pronto. Esse aqui, se o cara pensar num triângulo equilátero, ele consegue fazer uma demonstração muito mais simples. Só que a demonstração dele não vai ser completa, porque ele pensou num triângulo que, de cara, todos os ângulos são iguais, né? Porque ele é equilátero. Então, nesse caso aqui, é o caso mais difícil, vamos dizer assim, né? Mas realmente está certo. Agora vamos falar de Lembra que eu falei aqui no começo de alguns elementos dos triângulos? O vértice, o lado e o ângulo. Eu vou falar de mais alguns elementos do triângulo que não são tão triviais, tá? Então, por exemplo, um triângulo ele tem diagonal, gente?
Eu nem defini diagonal ainda. Diagonal? Eu nem defini, mas só para curiosidade, ó, eu tenho um quadrilátero. Sem definir diagonal, a gente sabe que diagonal é isso aqui, Sim, né? A gente sabe que diagonal é isso aqui. É. A diagonal seria a hipotenusa dele, né? Então, um triângulo tem diagonal? só se a hipotenusa contar com. Não. Então não. Não. O diagonal, pessoal, é quando eu uno dois vértices não adjacentes. Porque se eu unir o vértice adjacente, é o próprio lado. Ó. Se eu unir esse vértice com esse aqui, é o próprio lado do quadrado, né? Sim. A definição de diagonal é quando a gente une dois vértices não vizinhos, não adjacentes. Aqui, como o triângulo tem 3 vértices, tem como eu unir dois vértices não vizinhos? Não, porque. Não. Ah, sim, entendi. Entendeu? Todos são vizinhos, né? Então, o triângulo não tem diagonal, por exemplo, tá? Vou ficar devendo Aham. diagonal. Agora, o triângulo tem uma coisa que só tem no triângulo, que é a mediana. Mediana, tá? O que é a mediana? Ó, mediana de um triângulo é o segmento com extremidade em um vértice. Então, ele liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. O que é ponto médio, gente? A gente já É a estudou. metade da reta É de o baixo. meio. É o meio, é a metade do segmento, né? Segmento, isso. Então, olha só, o segmento BC aqui. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo. Aí eu quero fazer a mediana em relação a esse vértice aqui. Vou chamar de vértice B. Então, o que é a mediana? É o segmento, pessoal. É o segmento que vai sair daqui e vai dividir esse lado oposto exatamente ao meio, né? Então, se aqui vale 5, aqui também valeria 5. Isso é mediana. Ele tem que sair do vértice e tem que dividir o lado oposto ao meio. É o que está fazendo aqui, vocês estão vendo? Ele sai do vértice A e ele divide o lado BC em 2. O BM1 é congruente ao lado CM1. Perceberam? Sim. Isso Mas como é que a gente descobre o ponto, Davi, do que a gente vai usar para botar a mediana? Então, como aqui não tem construção geométrica, a gente aceita que esse é o ponto. E a gente não confia no desenho. Por exemplo, se aqui eu estou dizendo que, sei lá, BM aqui é mediana, certo? Se eu estou Sim. dizendo isso, o que vale é o que eu estou dizendo, não o desenho. O desenho pode estar todo feio. O que vale é o que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo que BM... Não, isso eu entendi. Eu só queria saber, tipo, porque ele tem, ó, B no triângulo que já tá no desenho aí. Não o que você fez. Tem B, A, B e C. Ah, tá. Aí eles botaram que o A desce até, faz a mediana, vai de A a M. Por que Isso. não poderia ser de B a metade de A a C? Na verdade, Ou de- poderia. Todo triângulo vai existir 3 medianas. Muito bem colocado. Então, essa é a mediana relativa ao vértice A. Tudo bem? Então tá relativa ao B e ao C. Existe a mediana relativa ao vértice C, que seria aqui, mais ou menos. Mas aí divide esse lado a esse. E tem a Sim. mediana relativa ao vértice C. C. E dividiria esse lado aqui em lados iguais também. Vocês viram que eles se encontraram? Sim, todos eles no mesmo ponto. Lá na frente a gente vai estudar esse encontro das medianas aí, que são os pontos notáveis do triângulo aí. Aí tem o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. A gente vai estudar isso aí. Mas por enquanto eu só quero a definição de mediana. Então um triângulo vai ter 3 medianas relativas aos vértices. E a definição é que ela sai do vértice e divide o lado em 2 lados congruentes. Beleza? Sim. Todo mundo entendeu o que é a mediana de um triângulo? Uhum. Agora, então, vamos estudar a bissetriz interna de um triângulo. É a mesma coisa da bissetriz que a gente estudou. Então, eu já até apliquei, sem nem ter explicado. Bissetriz é o segmento que sai de um vértice e liga o outro lado do triângulo, mas que divide o ângulo em 2 ângulos iguais. E não em 2 lados iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Entendeu?
Então, se E um equivale, triângulo pode ter mais de uma bissetriz, então. vai ser 3 bissetrizes também. Então, por exemplo, se esse ângulo vale 20 graus, esse também vai valer 20. Mas como já foi bem observado por você, um triângulo ele também vai ter 3 bissetrizes internas e esse encontro também vai gerar um ponto notável no triângulo, certo? Aham. Que a gente vai estudar, Ponto que de é encontro disso. que vai ser ou baricentro, ou incentro, ou circuncentro, ou ortocentro. Eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Aham. Mas esses pontos eles são muito importantes nos problemas de geometria que caem, por exemplo, colégio militar, no PAS, no vestibular, no IME, no Nossa. ITA, quem quer fazer ITA, IME, são esses problemas que caem, esses problemas mais difíceis. Porque na escola mesmo, na escola regular, nenhum professor ensina isso. Tá? Então, Ensina, porra. aqui, como a gente está estudando Olimpíada, então a gente está no nível mais avançado. Por isso que eu estou mais confortável de ensinar essas coisas para vocês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mediana e a bissetriz interna, tá? Aí, eu vou ficar devendo aqui nessa apresentação, não tem, para não ficar muito, muito longa a aula. Então, vai ter também a mediatriz, que eu vou falar mais para frente, tá? Professor, por que se chama bissetriz interna? Quer dizer Porque que tem externa? tem a bissetriz externa também. Eu ia perguntar isso agora. Ó, vamos lá. Interna, porque você está vendo que ele está dividido o ângulo interno do triângulo. E tem um ângulo Sim. externo também do triângulo, que é o resto dos 360. O triângulo possui um ângulo externo, que é esse ângulo aqui. O ângulo externo, por exemplo, do vértice C seria esse. Esse ângulo aqui, certo? Esse ângulo seria externo. Eu vou falar de ângulo externo já já. Então, existe uma coisa chamada bissetriz externa, que seria isso aqui, ó. Isso aqui seria uma bissetriz externa, que divide esse ângulo ao meio. E existe um teorema existe o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. Hoje a gente vai estudar o teorema da bissetriz interna, inclusive. Tá? Sim. Bom, então vamos falar de ângulo externo, já que vocês tocaram no assunto aí, ó. Já que vocês estão curiosos. Ó, dado um triângulo, eu tenho um triângulo ABC. Se você prolongar qualquer lado do triângulo, então tá vendo que eu prolonguei o lado C aqui, ó, o lado BC? Sim. Chama-se ângulo externo esse ângulo que é formado aqui, ó, com o prolongamento de um dos lados, tá? Então, por exemplo, o ângulo externo aqui, ó, é esse aqui, que está marcado aqui, tá vendo? Sim. Ué. Esse ângulo é um ângulo externo do triângulo. Só que eu poderia prolongar, por exemplo, esse lado aqui. Aí o ângulo externo seria esse, tá vendo? Eu poderia prolongar esse lado aqui. Aí seria esse, certo? Sim. Tudo bem? Mas eu poderia prolongar também esse lado aqui, ó, se eu quisesse. Ó. Aí o ângulo externo seria esse. Ou eu poderia prolongar esse lado aqui. Aí o ângulo externo seria esse. Então, tudo vai depender do ponto de vista aí. Então, aqui nesse ângulo eu teria esse como ângulo externo, mas eu poderia ter esse aqui também, ó. Como ângulo externo. Mas eles são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Pelo vértice, sim. E é um teorema que a gente já estudou, a gente demonstrou ele. Esse teorema aqui, vocês lembram? Sim. Ângulos opostos pelo vértice vértice. são sempre iguais, né? Sim. Tá. Todo mundo entendeu o que é ângulo externo? Sim. Sim. Então, agora eu vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer. Eu vou deixar para a próxima aula, porque eu estou achando muito longo. Próxima aula eu vou demonstrar o teorema do ângulo externo. Pode ser? Vamos pensar nele. Pode crer. Vamos para os exercícios, porque já está ficando longa a aula. Ó o que diz o teorema. O ângulo externo de um triângulo é sempre maior que um dos ângulos internos não adjacentes. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Esse ângulo E aqui, ó, ele é sempre maior que os ângulos internos não adjacentes. A e B. Exato. Tá? Então, por exemplo, isso é sempre uma verdade. Então, na próxima aula a gente vai demonstrar isso. Tá? Que o ângulo externo, ele é sempre maior
Que os ângulos não adjacentes. Pô, mas para que isso serve? Porque só porque eu. Porque. Eita, buguei. Porque só os não adjacentes. Por que só os não adjacentes? É, Porque ele não garante para esse ângulo aqui, apesar que nesse caso aqui ele é maior, né? Nesse sim. caso É, ele mas é ele pode maior. ser menor. Mas ele pode ser menor. Se a gente falar de um triângulo obtusângulo, vou fazer um desenho aqui para te solucionar aqui. Ó, eu tenho esse triângulo aqui. Ele é obtusângulo, certo? Uhum. Aí daqui eu vou traçar o ângulo externo relativo a esse lado aqui. Esse ângulo, ele é maior que esse aqui? Não. Não. Tá Ô, entendendo? professor, Porque eu acho que eu ele sei não. uma forma de provar Ah, sim. Não, calma esse aí, calma aí, teorema. calma. Só para tirar a dúvida do Estevão. Você entendeu, Estevão? Por que que não pode ser o ângulo que está aqui, só os adjacentes? Entendi. Entendi. Diga, Cauã. Eu acho que isso é uma forma de provar, mas teria que usar aquele negócio da soma dos ângulos internos do triângulo. Boa. Não, Então não não, foi. não podemos usar Não ainda pode isso. usar, né? A gente, Então não sei. eu vou te falar aqui que a gente vai usar aqui. A gente vai usar só isso aqui que está aqui em cima. Então, eu vou deixar para casa, para vocês pensarem, mas a gente só vai usar alguma coisa que a gente explicou aqui em cima, por enquanto, tá? Certo. Agora se for para. Na verdade, quando a gente explicar. Aí tá, tem um outro teorema. Quando eu provar isso aí que você está falando, o que o Cauã está falando é o seguinte, gente. Isso aí é conhecido por todos vocês, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Certo? Se eu provar isso mais o teorema do ângulo externo, que é esse que a gente vai provar agora, eu tenho um teorema muito interessante que diz o seguinte: que o ângulo externo sempre vai ser igual à soma dos ângulos não adjacentes. Então, no futuro, a gente vai provar isso aqui, que esse ângulo, na verdade, ele é igual ao né? A mais B. E ó, A gente consegue provar isso, uma coisa mais profunda ainda. Mas aí eu não posso, eu já dei spoiler demais, né? Então, assim, a brincadeira aqui se resume apenas no que a gente falou até agora. Ou seja, eu tenho que provar isso usando só a mediana, usando bissetriz, usando só os teoremas que a gente usou até agora, tá? Fica o desafio. Eu não vou fazer hoje, porque já são 4h18. Então, na próxima aula eu começo daqui, beleza? Uhum. E aí Suave. eu falo dos outros casos, aí vamos fazer só uns exercíciozinhos hoje, para a aula não ficar... Porque matemática também tem conta. Então, olha só que legal. E olha o tanto que vai ficar besta esses exercícios aqui, ó. Se um triângulo ABC é isósceles, determine o valor de x. E aí, pessoal? A B e A C são iguais. Então, 2x menos 7 é igual a x mais 5. Perfeito. Mas olha como é que eu vou ficar bem bonitinho escrever. Mas foi perfeito o que você falou, ó. Só que você tem que falar assim: se o triângulo ABC é isósceles, então, aí a consequência, né? Então, foi o que você falou. AB é igual a AC. AC. Mas se AB é igual a AC, então 2x menos 7 é igual a x mais 5. X mais 5. Então, se eu tirar x dos dois lados, né? Se eu tirar x dos dois lados e somar 7 dos dois lados, vai ficar 2x menos x, que eu tirei desse primeiro lado, né? X menos x vai dar 0, 5, e eu somei 7 dos dois lados. Dá 6 12. menos 7 dá 0, e aqui vai dar mais 7. X igual, 2x menos x dá x, dá 12, né? Uhum. Foi rápido, pessoal? Foi muito rápido? Nossa, ficou bem Não. legal. Eu terminei o exercício e entrou uma música de fundo. Ficou parecendo até que eu estava gravando um vídeo aula. Fui mal. Não, mas ficou legal. Eu fui muito rápido aí, gente, nas equações aqui. Não, deu para Não. entender. Deu para entender? Então, os problemas de geometria de nível escolar, de sala de aulas, geralmente são esses aqui, ó. O triângulo é equilátero. Determine x e y. Então, se o triângulo é Esse equilátero equilátero, tem os lados iguais.
Todos são iguais. Então. Eu só fazer uma. AB igual a B, C igual a C. Então, AB é igual a ABC, BC que é igual a C. certo? E aí você brinca. Quem que você quer brincar aqui? É a única Tem escolha. que dar 9 a contigo. A única escolha que. Agora aqui fica uma dica. A única escolha que você não pode fazer é AB igual a BC, né? Você vai ser infeliz, né? Se você Já que escolher. não vai ter. Realmente. Vai ter duas incógnitas. Então vamos escolher aqui AB igual a AC. Dessa equação a gente tira aqui 9 é igual a. Ixi, eu fiz o invertido. Eu tenho aqui 15 menos y é igual a 9, né? Sim. E aqui eu posso simplesmente subtrair 15, né? Dos dois lados, né? Vai ficar Menos menos y é igual a igual 9 menos 15. 6. Dá menos Menos 6, né? 6, É os só finalzinhos passam. transformar para positivo. Aí aqui, Ficar por 1 exatamente, mais matematicamente, os Não, por professores menos 1. dizem que a gente pode multiplicar por menos 1 dos dois lados, né? Já que não vai mudar e desculpa. vai ficar mais positivo. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Uma coisa interessante de geometria aqui que os valores têm que ser sempre positivos. Então, se você achou alguma coisa negativa, né? É porque alguma coisa está errada. E aí, agora você pode escolher qualquer um dos lados, né? Então, você pode escolher BC igual a AB, porque você sabe que o Y é 9, mas vamos escolher BC igual a AC. Só para... Vai ficar 2x menos 7 igual a 9. Aqui, eu somo 7 dos dois lados, né? Beleza? Exato. 2x igual a 9 mais 7. 2x igual a 16. Agora Divide. eu divido por 2 dos dois lados. Eu tenho que x igual a 8, né? Exato. Tranquilo? Tranquilex. Então façam a letra, essa aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Quando terminar, não fala a resposta, não. Ei, cara. Tá, eu acho que eu já sei. Acho que eu fiz aqui de cabeça, mas tá certo. De cabeça? Foi. Guarda a resposta na sua cabeça, só para o pessoal terminar aí, que aí eu vou anotar os resultados. Mas aí guarda na cabeça. Caderno para fazer as paradas. O Mauro aí. Estevão, Mauro. Reclamando que eu fiz de cabeça. Fala Tá certo. fala assim, ô pai, se você não dá conta de fazer conta de cabeça, eu dou. Ele tá escutando que o Gerson tá ali com Que isso, fone professor, desligado. incentivando a discórdia entre famílias. Não, eles têm que falar E isso. não conhece a minha. Não, ele tem que falar, não, ele tem que falar isso, mas ele tem que se garantir. Por isso que eu peço para ele falar. Porque ele sabe que se ele não se garantir, ele vai ser humilhado pelo pai. Exatamente. Então, ele tem que se garantir, fazer conta de cabeça. Eu sou uma draga, eu sou uma bosta. Eu prefiro rabiscar. Aí, deu certo a minha aqui. Vamos lá, então? Deu tempo aí, Yasmin? Quê? Que? O quê? Deu tempo de fazer? Deu. E aí? Não quero falar não, acho que tá errado. Não, fala assim mesmo. Larissa, deu tempo? Brenda? Quem mais está aí na sala? Quem entrou depois? Vocês acharam quanto aí pro X? Não, na verdade ele quer saber BC. Ó,
Olha a B7, pegadinha. 18. BC é 18 mesmo. BC é 18. Sim, já que estive 17. Mas você não vai usar o BC para fazer a conta, né? Para achar o X. Acho que vocês notaram que ele está dizendo que o triângulo é isósceles, né? Sim. E a base é BC. Você está falando que a base é BC, então o lado diferentão é o BC. É o lado diferentão. Então, você tem o que aí? Você tem Que é AB é igual a AC. que AB é igual a AC. Aí disso, a gente vai tirar uma equaçãozinha que 3x menos 10 é igual a x mais 4, correto? Uhum. Aí Sim. aqui, friamente, a gente vai tirar x dos dois lados e somar 10 dos dois lados, né? Tirando o x aqui, vai ficar 3x menos x. E aqui x menos x vai dar 0. E aqui somando 10 vai ficar 10, porque esse 10 aqui vai sumir. Fui rápido, pessoal. Não. Não. 3x menos x dá 2x. E 4 mais 10, 14. Agora a gente vai dividir por 2 dos dois lados, né? Dividir por 2 em ambos os lados. 2 dividido por 2 dá x. E 14 dividido por 2 dá 7. Então você vai usar o lado BC agora só para fazer essa continha, né? Que seria 2 vezes 7 mais 4. Que dá 14 mais 4, que é igual a 18. Perfeito? Ok. Sim. Sim. Aqui é para treinar conceito. Vamos tentar fazer essa de cabeça, mas aqui, se o triângulo ABC é isósceles, determine x. Está dizendo que o triângulo ABC é isósceles. Determine x. E aí? X é 20. Por que x é 20? X é 20. Porque os ângulos B e C são iguais. E se é 30, então. Pode dar 30, 2 vezes x, 2 vezes 20, 30 mais igual a menos 2 10 dá 30. Mas por que os ângulos B e C são iguais? Porque é um Pelo triângulo fato dele ser isósceles. isósceles. Não, o fato dele ser isósceles nos garante que os lados são iguais. Ah, não. É por causa do caso ângulo, lado, ângulo, lado. Não, na verdade, não é nem isso. Isso foi a demonstração, né? Mas eu quero que vocês enxerguem a cadeia de raciocínio para chegar nessa continha simples, tá? Então, então a gente começa assim, pelo fato do triângulo ser isósceles, certo? Uhum. Do fato do triângulo ser isósceles, a gente tem que o teorema do triângulo isósceles, que foi aquele teorema que a gente demonstrou agorinha, vocês lembram? Que é esse aqui, ó. Uhum. Ó, vocês estão vendo a cadeia de raciocínio? Tanto que a geometria ela é uma cadeia de raciocínios, ó. Interessante. Esse teorema aqui, ó. Teorema do triângulo isósceles. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. A gente fez essa demonstração que vocês gostaram aqui. Então, olha só, geometria não é só fazer conta. Você tem que pensar. É claro que na hora de responder, você responde automático, mas o motivo é esse aqui. Então, pelo teorema do triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, B é igual a C. Daí, 2x menos 10 é igual a 30. Então, x aqui eu vou fazer direto é igual a 20, né? Porque 20 vezes 2, Exato. 40. 40 menos 10, 30. Mas vocês entenderam aqui a sacada, pessoal? Sim. Por que que, o que vai decidir uma pessoa ser boa em geometria e outra ser ruim em geometria? O cara que é bom em geometria, ele entende esses detalhezinhos aqui. O cara que não é bom em geometria, ele só sabe fazer conta. Ele sabe o que é triângulo isósceles, ele sabe o que é triângulo equilátero, ele sabe o que é triângulo acutângulo, ele sabe essas definições, mas ele só sabe isso, ele não sabe o porquê das coisas, o que está acontecendo por trás. Tá? Aqui, ó, temos mais 2 probleminhas. Vamos só montar a estratégia deles aqui. Aqui a mesma ideia, né? Triângulo é isósceles, então, isso aqui
Ângulos congruentes. Só que o triângulo está deitado, né? Vocês têm que... Não, é É a só mesma isso. Agora aqui, ó. Determine Ai, x e y. Aqui tem um agravantezinho, né? Então vamos fazer isso aqui. Quer dizer, eu vou deixar vocês fazerem um pouquinho, vou dar um tempinho. Tenta fazer para mim esse item aqui agora, ó. Vamos fazer isso aqui. Todo mundo aí. Desliga o som aí, alguém que tá com barulho. Tá dando eco. Pessoal, é para todo mundo tentar, não precisa acertar não, mas eu quero que vocês tentem. Eu fiz aqui já. Tá, Opa. Já achei. Os outros alunos, confirma, por favor, aí, se conseguiu ou não. E se não, por favor, pode tentar mais um pouco, não tem problema não. Todo mundo aqui tem que andar junto. Se alguém puder ler o chat, porque às vezes tem alguém que está sem microfone, se alguém já respondeu lá e não está conseguindo, pelo menos no chat ali. Não, não tem nada não. E quem é que está na sala? Mais aí, a Yasmin, a Brenda, a Larissa, estão ainda? Sim, senhor, estou aqui. Então, Porém, entretanto, todavia, eu não parei para responder. Que meu por Deus. quê? É que eu tô na loja, professor, e aí eu não parei. Entendi. Você está mais no visual, você está trabalhando. É, aí Tá, fica difícil parar. traz um caderninho para a loja nas quintas e nas terças. Aí Não, tá aqui o caderno, é porque eu Ah, fico mais escutando, não posso parar, e aí quando eu posso, eu paro e faço ah, aqui no caderno, mas depois eu tenho que entendi. sair correndo. Não, entendi. Beleza, beleza. Perdão, Mas mas pode deixar que em casa eu estudo. eu vou gerar o PDF dessa aula e aí eu espero você refazer e fazer as que ficaram sem fazer, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigadão. Não, que isso, disponha. E a Brenda conseguiu? Yasmine? Yasmina? E aí? Ainda não, mas pode continuar. Eu vou olhar e ver, tirar minha dúvida, ver se eu consigo tirar. Ó, gente, eu quero deixar aqui gravado o meu depoimento, assim, eu fico muito feliz em todos os alunos estarem acompanhando a OBMEP, mas eu quero muito revelar uma matemática, assim, tem aí o Estevão, o Cauã, o Jefferson também está começando agora, são craques aí da matemática, mas eu almejo que as mulheres mostrem também que são excelentes matemáticas. Eu vejo muito
que falta um incentivo, até por parte da família, dos professores da escola, de incentivar. Aí o que você olha? Geralmente medalhista é homem. Quando vai para a segunda fase é homem, e mulher, quando vai para a segunda fase, nem vai fazer a prova. Algum fenômeno acontece que as mulheres elas acham que isso é coisa de só para homem, e eu quero quebrar isso. As mulheres, elas são excelentes matemáticas. E eu quero muito, eu desejo muito que isso se concretize em medalhas, tá? Claro que eu torço para todos, independente de gênero. Só que uma luta que eu tenho é em manter as alunas por mais tempo. Eu vejo que elas costumam, por algum motivo, não sei, não continuar na jornada, tá? Então fica aqui o meu depoimento gravado, e que eu quero que as mulheres sejam também destaques aí. Bem, a conclusão, o raciocínio aqui, que envolve vários teoremas que a gente trabalhou hoje, que você tinha que chegar é de que, e aí eu vou explicar o motivo, de que esse ângulo externo, ele é congruente a esse ângulo externo. Vocês chegaram nessa conclusão? Sim. Chegaram, né? Sim. Porque tudo isso aqui é um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso, né? Se você fizer tudo, né? Uhum. E esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui de azul, por ele ser isósceles e pelo teorema do ângulo isósceles que a gente falou, ele tem a mesma medida desse. Então, o que sobra... Então, se 180 menos algo tem que ser igual a 180 menos o mesmo algo, né? Então, esse pedaço aqui, que é o que sobra de 180, como eu tirei a mesma parte, tem que ser igual. Esse é o raciocínio. Tá bom? Ah, tá, entendi. Porque, olha só, tudo é 180. Aí ele está dizendo que o triângulo é isósceles, e a gente viu que se o triângulo é isósceles, os ângulos da base também vão ser congruentes. Então, suponha que seja 20. E que seja 20. Então, se tudo é 180, então sobraria 160 e 160 para esse também. Porque esse lado tem que dar 180 e esse também tem que dar 180. Mas a conclusão é que, então, como aqui não é 20 e aqui não é 20, mas é igual, então é que 2x menos 40 tem que ser... É igual a y mais x mais 45. Não, x mais 45, só. Ó, Ah, sim. eu peguei só a parte de fora, tá? E aí, resolvendo isso aqui, tirando x dos dois lados, e somando 40 dos dois lados, ó, 40... 85. Hã? 85. É 85, né? 85. Exato. O x é 85. Bem, o y, então, você concorda que tudo é 180? Tudo isso aqui é 180? O ângulo de meia volta? Sim. Sim. Então, a gente diz que y mais essa parte aqui, que é x mais 45, isso tudo tem que ser igual a 180 graus. Mas como eu descobri o valor do x, ó, né? Então, eu tenho que y mais 85 mais 45 é igual a 180. 85 mais 45 dá quanto? 130. 130. Então, aqui sobrou 50, né? Sim, como eles são congruentes, os dois ângulos B e C são iguais, são 50. Aqui seria 50, aqui seria 50, e por fora seria 130, né? É isso. Então, assim, é o que eu tô falando. Geometria sempre tem o tchan para pensar. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, porque para aula não ficar longa. Quer dizer, o resto a gente faz amanhã. Vamos fazer esse aqui, que ele é bem legalzinho. Vamos fazer esse aqui. E aí eu vou fechar com essa pergunta, com uma pergunta interessante que tem a ver com o que o Estevão perguntou no começo da aula aqui também. Ó, considere os triângulos T1, T2, T3, T4, T5, enfim, etc.
Indique os pares de triângulos congruentes e indique os casos. Então, por exemplo, o triângulo T1, ele possui algum triângulo que é congruente a ele? Então, você vai procurar no desenho. Tem aquele lá do meio, Sim. direito, extremo direito do meio. Fala o número do triângulo para mim. É esse aqui, T8? T8. T8. É legal, isso aqui é tipo T8. um jogo da Eu não tinha- memória, né? eu não tinha Então, visto lá os números dele. Ah, tá, desculpa. Ó, triângulo T1 é congruente ao triângulo T8. Aí ele quer que indique o caso. Qual que é o caso de congruência que a gente está usando para provar isso? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, né? Ó, lado 3, 3, ângulo 70, 70, lado, lado. E aí, consequentemente, esse lado aqui vai ser igual a esse lado e os ângulos que não aparecem também são congruentes. Entenderam a brincadeira? Entendi. Então, qual que é o próximo aí? T2. Então, fala aí, T2. Quem que seria o par do T2? É o T7. T7? Não, Isso. Não? T9? não 12? sei. Não. É o T7. Lado, ângulo, lado. Eu acho que o Cauã está se referindo aí ao desenho. A gente não pode confiar no desenho, gente. Por isso Ó. que eu falei. Desculpa. Esse lado é 1, esse lado é 1 e esse lado é 1. Você vê que o tamanho está diferente, né? Uhum. Né? Então a ideia desse exercício Sim. é o grande teorema da geometria. É te enganar. Não confie no desenho. Teorema não confie no desenho, NCD. O que vale é os dados que estão lá. Então, seria T7. Entendi. É o mesmo caso, né? Lado, ângulo, lado. Da mesma forma, T3 é congruente a T5 pelo lado, ângulo, lado. Né? Mesmo É, jeito, é. agora, olha só, gente. Tá. Isso fica uma dica para provas de vestibulares e qualquer prova que você for fazer, tá? Não confia no desenho, viu, gente, geometria. Você tem que confiar nos dados lá. Acontece muitas vezes do cara fazer um desenho e pelo desenho você achar alguma coisa lá que é o que o cara quer que você ache errado, entendeu? Vocês falaram qual triângulo aí? T4 T3, é T5, congruente a né? T5. T11. T3 Não, congruente a T5. T3, T5, T4 e T11. Aqui é o caso lá do ângulo lado também? Sim. Não. É ângulo, lado, ângulo. O 4, né? O T4 é... eu tô confundindo, que você já circulou Não. o T3, aí eu pensei que já tinha feito. O T4 é congruente ao triângulo T11. T11. Ângulo, T11. lado, ângulo. E aqui o caso é diferente, né? É o ângulo, lado, ângulo, né? Diga. T12 é congruente ao T9? O T5? Não, quem que você falou? T11? T12 é congruente ao T12. T9? Pessoal, né? Sim, Só que sim. é um Ângulo, caso lado, que eu ângulo. não, é um caso que eu não é um caso que eu não expliquei ainda. É um caso aqui que vamos deixar esse TV para depois então, para amanhã, o resto dele. Que é esse caso aqui, ó. Lado, ângulo e ângulo oposto. Ficou faltando para não ficar muito grande a teoria. E aí eu vou parar a aula por aqui, porque é um caso diferente, mas é um caso que, na verdade, a demonstração dele sai pelo caso ângulo, lado, ângulo, que é um caso um pouquinho diferente, se você for olhar, né? Mas é interessante, porque como a gente vai falar desse caso aqui, veja, pessoal, não é apenas você pegar dois ângulos, eu quero deixar bem claro o seguinte, nessa aula aqui, não basta a gente pegar dois ângulos iguais e um lado igual que vai dar certo, não. Vocês perceberam? Sim. Quer dizer, Sim. o caso lado
ângulo, lado, ficou bem claro aqui, o primeiro aqui, né, que eu expliquei. Não ficou bem claro que o ângulo tem que ser o ângulo que está compreendido entre os dois lados? Sim. Então, por Sim. exemplo, será que esse caso aqui, eu vou até botar aqui assim, será que isso aqui dá certo? Ó, lado e ângulo. Será que rola isso aqui? Por exemplo? Entendeu? Aí você pega dois triângulos, faz os dois lados iguais, mas o ângulo que não seja esse ângulo aqui no meio, que seja esse aqui do B, por exemplo. Vocês viram que foi o caso que eu fiz no começo da aula? Vocês lembram? Que não deu certo? Aquele que eu aumentei o ângulo de um. Ah, sim, o que eu perguntei, sim. Aí dá para você fazer isso. Então, eu vou deixar esse debate para amanhã, mas vocês têm que pensar nele, que é esse problema aqui, ó. Esse problema aqui. Por que ALL ou LLA não é um caso de congruência entre triângulos? Ó, essa pergunta é muito legal para vocês pensarem, tá? Para amanhã, para a gente continuar a aula. Então, ó, só mudou a ordem. Só mudou a ordem. Ao invés de ser, por exemplo, lado, ângulo, lado, foi esses dois aqui, ó. E não dá certo, gente. Mas por que não dá certo, né? Tenta fazer com um desenho com a régua, com o transferidor, com algum aplicativo, que vocês vão ver que não vai dar certo. Isso é muito interessante. Tem que ser bem esse caso específico, tá? Uhum. Então é isso, pessoal. Por hoje, a gente vai deixar esse... para não ficar uma aula muito grande. Por hoje, vamos parar por aqui. Amanhã a gente termina. Eu vou postar o PDF já para vocês. Aí amanhã a gente fala dos outros dois casos e faz o resto dos exercícios. Tá joia? E aí dá uma olhada. Beleza. E aí dá uma olhada aqui, pessoal, no Khan Academy, naquele curso de programação. Tá? O curso de programação. Tenta fazer ele devagarzinho, faz uma atividade por dia, 1 hora por dia de estudo, que rapidinho vocês vão... Quem tiver interesse e pegar o prazer pela programação, aí a gente pode debater também. Eu já vi que a Brenda é uma programadora nata, já está evoluída lá na frente, mas é interessante vocês... Né? Mas eu vi lá no grupo, o Scratch, né? Você conhece? Eu já mexi uma vez, fazendo um Então, jogo. aí olha só, já tem 2 pessoas. Então é interessante que vocês comecem a conversar sobre isso. Porque a área de programação é importante vocês estarem... Programação me ajuda a arrumar as ideias com um problema matemático. Eu percebi isso depois que eu comecei. Sim, tem muita matemática envolvida, né? A aplicação da matemática. É isso então, gente. Por hoje,